Agora sim. Boa noite a Isso. todos. Vamos começar com a palestra de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre as lives da casa, que elas acontecem pelo canal do YouTube, do Cefif, e também pelo Facebook, tá bom? As nossas palestras, elas estão acontecendo de segunda-feiras às 20 horas, às quartas às 14 horas, às quintas, desculpa, às 14 horas, sexta-feiras às 19 horas e no domingo às 10 horas. Tá? Os evangelhos, desculpa o que eu estou lendo aqui, o evangelho é de terça, quarta, quinta e sábado, tá bom? Às 19 horas. Então, Aí nós já temos alguns amigos conosco aqui, a Luciana Amazon, né? Saudade de todo mundo, a Neide, e outras pessoas ainda que não... o Celso, a Rosângela, a gente agradece muito, né? A presença de todos, a companhia, a vibração de todos estudando juntos, Daniela, sejam todos bem-vindos. É para nós sempre uma alegria, Celeste, né? uma satisfação. E hoje a palestra é sempre uma satisfação, né, para a gente poder estar, sei lá, estudando junto um evangelho, né, uma parte do evangelho. Tudo para nós é estudo, né? Todos estamos precisados, né, das lições que a gente tem acompanhado, né? É verdade. E a palestra de hoje, Wanderlei, que eu ia falar e acabei, nós falamos, é sobre, o tema é Jesus, médico de almas, né? Isso. Podemos inclusive começar, viu, Flávio? Nós estamos já no nosso horário. Então vamos fazer a prece inicial, não é? Então peço a todos que se mantenham tranquilos, tentem ficar da melhor maneira possível, confortável, para que a gente possa absorver o máximo possível dessa palestra de hoje. Pedimos a Deus, a Jesus Cristo, que permita que os nossos irmãos espirituais possam estar presentes com cada um de nós, nos auxiliando, nos dando o entendimento necessário, abrindo-nos os pensamentos, enxergando melhor as nossas condições, e que possamos aplicar no dia a dia esses conhecimentos que serão divididos hoje, e que seja uma noite abençoada, uma noite de muita tranquilidade, muito amor, muito carinho, que os nossos irmãos possam estar junto, para que possamos realmente ter o entendimento necessário para cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar aqui a minha tela com vocês. Jesus, o médico das almas, né? Vou pedir para o Flávio desligar o microfone, porque às vezes temos alguns barulhos, algumas interferências que ocorrem, às vezes, na vizinhança, né, Flávio? Já vou desligar agora. Isso. É com muita alegria, mais uma vez, e com muita satisfação, que eu volto aqui a pedido aqui do departamento doutrinário da casa, a trazer um tema para nós podermos refletir juntos. E sempre é um tema que serve para todos nós, sempre é um tema, assim, principalmente foi me pedido que trouxesse um tema próximo das datas que nós estamos agora, para nós podermos falar sobre Jesus, né? Jesus, esse Espírito maravilhoso e que esteve conosco aqui um curto período de tempo e deixou tantas informações. Às vezes se discutem, em alguns casos, a gente vê alguns mais livros, mais revistas sensacionalistas, mais autores
querem discutir se foi mesmo dia 25 de dezembro, alguém diz lá que Jesus talvez tenha sido casado. Existem algumas conversas que nós ouvimos, principalmente hoje com a internet, mas para nós espíritas, o que interessa para nós é o legado que Jesus deixou, o evangelho que ele trouxe para nós, o resultado da sua passagem aqui na Terra. Então, é isso que faz com que nós estudemos, faz com que nós busquemos o aprendizado do Evangelho de Jesus, da boa nova que Jesus nos trouxe. Porque nós sabemos isso pela nossa doutrina, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não dá para chegar até Deus sem nós não aprendermos e praticarmos os ensinamentos de Jesus. Eu vou rapidamente também falar sobre a superioridade da natureza de Jesus e, falar um pouco da Gênesis, nesse Jesus faz milagres. Então, vejam vocês, o Jesus que nos interessa, o Jesus que nós temos que buscar, é o Jesus apresentado pela doutrina espírita. Então, nós temos que imaginar Jesus da altura da sua evolução espiritual. Às vezes nós queremos comparar Jesus com alguma coisa que nós possamos conhecer, com algum ser palpável, qualquer coisa que nós tentamos comparar a Jesus. Mas fica muito difícil para nós, porque Jesus não cabe dentro de nós, não cabe dentro do nosso entendimento. É mais ou menos como se nós quiséssemos colocar o rio Amazonas num copo d'água. Jesus, para nós, é bem isso. Então, antes de nós, quando nós estudamos Jesus, nós vamos descobrindo alguma das suas potencialidades, mas muitas coisas ficam muito difíceis até de explicar, né? Então, Jesus nos acompanha desde quando Deus coloca em suas mãos esse planeta, nosso planeta, que é essa bola de fogo. Jesus vem nesses bilhões de anos trabalhando e vibrando com a sua equipe para que o nosso planeta chegasse onde está. Então, ele nos conhece assim desde sempre, conhece a cada um de nós. Então, o que ele conhece? Ele conhece as nossas virtudes, ele conhece as nossas potencialidades, mas também conhece, os nossos defeitos, em que nós temos que melhorar e quais são os nossos pontos fracos. E Jesus, ele nos traz muitos ensinamentos, e ele nos traz a parábola que fala sobre conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, se nós quisermos aplicar essa parábola na figura de Jesus, então vocês imaginem que tipo de árvore seria essa que Jesus seria para dar tantos frutos como vem dando ainda. Ainda nem nós não temos nem ideia da potencialidade da árvore que é Jesus, né? Então, essas coisas que nós temos que falar. Então, no livro da Gênesis, no capítulo 15, itens 1 e 2, ele fala da superioridade da natureza de Jesus. Então, ele vai dizer lá que, pelos imensos resultados que Jesus produziu, há de ter sido uma dessas missões que Deus, somente Deus, aquele mandou especialmente um mensageiro com ordens diretas de Deus para cumprir os seus desígnios. Agora, se nós formos analisar Jesus como homem, ele tinha a mesma constituição que nós temos. Ele não pode ser feito de outra coisa. Nós sabemos que quando nós encarnamos num planeta, o que nós vamos usar
como matéria, é a matéria que existe nesse planeta. Se ela é grosseira, nós vamos ter que usar essa matéria grosseira. Se ela é mais sutil, mais etérea, nós vamos poder usar, como outros planetas usam, às vezes são até invisíveis aos nossos olhos. Mas Jesus, em termos carnais, ele tinha exatamente a mesma, vamos dizer assim, a mesma constituição que nós temos, né? Agora, como espírito puro, né, desprendido da matéria, Jesus é completamente diferente de nós. Ele há de viver mais na vida espiritual do que na vida corporal. A superioridade de Jesus é tão grande em relação a nós que nós não conseguimos imaginar, né? Então, as partes, quer dizer, o perispírito de Jesus, ele foi tirado da parte mais quintessenciadas da matéria. Quer dizer, deve existir algum lugar aqui no nosso planeta onde os fluidos sejam muito etéreos, né? Então, é nesse local que o perispírito que Jesus foi buscar a matéria para poder formar o seu perispírito. Então, Jesus dominava a matéria de modo absoluto. Haja visto, ele que criou, juntamente com a sua equipe, tudo que nós conhecemos e tudo que nós vemos aqui, né? Certo? Dentro do nosso orbe. Então, no livro, na Revista Espírita de fevereiro, aliás, de 1868, São Luís, né? São Luís, que é o mentor espiritual da Sociedade Espírita de Paris, que ajudou Kardec de uma maneira total, que ele aparece no Livro dos Médiuns, aparece no Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo. São Luís, ele fala lá, ele tem uma matéria que ele diz que aqui na nossa, assim, entre nós existem espíritos superiores que agem livremente. O tempo inteiro, espíritos superiores encarnam aqui nesse país, nesse nosso mundo, para nos auxiliar na nossa evolução. Mas eles agem por sua própria vontade, pela sua própria evolução. E muitas vezes eles são, vamos dizer assim, eles sofrem as vicissitudes do nosso planeta e às vezes até falham, né? Não demonstram a sua superioridade enquanto estão entre nós, mas a maioria deles nos ajuda, nos puxam o nosso orbe em direção ao mundo de regeneração. São Luís fala também que existem os espíritos marcados. O que ele chama de espíritos marcados? Ele chama de os espíritos missionários. Espíritos missionários, ele já disse que são aqueles que têm uma radiação luminosa, né? Que é uma marca da superioridade que eles têm. E esses são escolhidos para cumprir determinadas missões. Eu vejo aí Kardec, né? Eu vejo aí até o nosso querido Chico Xavier, que vem com uma missão específica, mas, conforme São Luís nos diz, esses espíritos também podem falhar. Eles estão sujeitos às vicissitudes da Terra. Então, a doutrina espírita, várias vezes nos diz que se Kardec tivesse falhado, provavelmente Leon Denis assumiria essa missão, porque Deus nunca confia a um só. Jesus não confiaria a um só essa missão, uma missão tão importante. E, por fim, existem os Messias. E que são os Messias? Bom, aí a coisa muda de figura. Os Messias, a gente diz, né, Flávio, que são os caras da diretoria. Né? É aquele que está sentado na mesma mesa que Deus senta. Ele recebe as ordens diretamente de Deus. Então, os Messias
não estão sujeitos às vicissitudes da terra. Eles não estão sujeitos, eles não falham. Eles não falham nunca. Então, aqui nós sabemos que o Messias que nos visitou é Jesus Cristo, né? Então, algumas perguntas, né? Será que Jesus, quando fazia suas curas, ele agia como médium? O que vocês acham? Claro que vocês não... Eu não consigo nem ver o que vocês estão escrevendo. Mas será que ele era um médium? Né? Nós podemos considerar Jesus um poderoso médium curador? O que vocês acham? Né? Bom, para a gente responder essa pergunta, nós temos que saber o que é um médium. O médium, né, é um intermediário entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Então, o médium é o intermediário, médium, né? Ele está no meio entre as duas comunicações. É claro que Jesus não precisa. Quem poderia auxiliar Jesus na sua comunicação? Que espírito poderia auxiliar Jesus na sua comunicação com o conhecimento e com a superioridade que ele tinha? Então, ele não precisava da assistência. Segundo a definição dada por um espírito, Jesus era médium de Deus, né? Eles diziam que Jesus era médium de Deus. Então, quando nós falamos de Jesus como médico, é natural que nós estamos pensando nas curas que ele realizou, é lógico, né? Haja visto que ele era procurado, ele era rodeado por enfermos de todas as naturezas. Aonde Jesus ia, ele era sempre cercado por pessoas necessitadas. E muitas vezes nós vimos que as pessoas, só pela proximidade de Jesus e pelo magnetismo poderosíssimo que ele tinha, muitas vezes as pessoas recebiam a cura física, certo? Só que ou a grande maioria delas, depois voltava a adoecer. Por quê, né? Porque o que acontece? Acontece que as doenças, na verdade, as doenças não são do corpo. As doenças são da alma, do espírito. Então, o corpo é um espelho que nos mostra a nossa alma. Então, quando nós vemos uma doença, ela foi refletida, está lá dentro da alma, e aí foi mandada para fora. Então, o que se precisa que seja feito, né? O que precisa que seja feito? Se a base da doença não está no corpo físico, então, quando a pessoa conseguia essa graça de uma cura física, ela tinha que se transformar, ela tinha que promover uma mudança interior para que realmente ela não adoecesse novamente. Por quê? Você recebe a cura, você recebe esse benefício, mas depois sai de lá chutando o cachorro, gritando com o filho, né, atropelando, xingando o marido, como o Flávio conhece, que a Luciana faz, ele faz para nós, né, Flávio? Fica xingando, tratando mal a gente. Isso faz com que eles não consigam a cura, né, de uma maneira como a gente poderia dizer, né? Então, há de se ter uma mudança no padrão vibratório. Então, Jesus, que não era o corpo que ele curava, porque todos nós vemos pelos olhos materiais e nós vemos que nós vamos nos desgastando, nós somos consumidos e nós vamos tendendo a desaparecer. Tudo que nós vemos pelos olhos vai se consumindo e tende a desaparecer, certo? Tudo. Então, até o nosso planeta, que é a coisa mais... ou a nossa galáxia, tudo um dia vai passar por um processo de crescimento, evolução, depois vai chegar num tempo, vai entrar em declínio e vai desaparecer. Desaparecer no sentido de que todas as suas, vamos dizer assim,
tudo aquilo que pertence a ela volta para a natureza para ser novamente utilizado para novas investidas. E o nosso corpo não é diferente, né? Vejam aí, eu e o Flávio, por exemplo, temos uma idade bastante diferente. Eu tenho meu corpo muito mais desgastado. E a gente sabe e já vimos isso acontecer, as forças vão acabando, vão se desgastando, aí nosso espírito será libertado e se prepara para as novas necessidades do seu aprimoramento, né? Do seu aprimoramento. Então, Jesus não curava o corpo, pura e simplesmente. Ele curava a alma, o nosso espírito, que vai continuar para todo sempre. Então, aqui nós vemos a lei da evolução e a lei da destruição, que são sempre cumpridas na evolução que nós temos, né? Então, agora a gente pergunta, né? Como será que Jesus operava as suas curas? Como que ele operava as curas dele? Será que ele, sei lá, conhecia também a medicina aqui da nossa terra e ele usava aí dos remédios que ele conhece? Talvez, né? Mas a grande verdade, que como nós dissemos, que como verdadeiramente quem adoece é o espírito, então a verdadeira saúde é conservar são e sadio o espírito. E aí eu pergunto, né? Quais são as doenças da alma? Já que Jesus ele é um médico de almas, quais são as doenças da alma? Eu vou só fazer um parênteses aqui, que está chovendo bastante aqui na minha região. Se a minha energia cair, aí o Flávio continua falando alguma coisa aí. Mas está tudo bem, não está temporal nem nada, mas é bom sempre avisar, né? Então, quais são as doenças da alma? Quais são as causas? Por que a alma adoece? Que será que nos atinge, nos causa problema à alma, até que um dia o corpo físico manifeste esse problema, expresse esse problema? Né? Como eu disse, o corpo físico nada mais é do que senão um espelho, uma porta. Né? Então, quando a alma adoece, nós vamos acabar vendo isso no nosso espírito. Então, vamos estudar essa cura de Jesus só para nós exemplificarmos. É aquela cura do cego de nascença, né? Então, Jesus tinha ido lá, era um sábado, né? Ele estava lá no templo, onde é o Shabá deles, é um dia que você não trabalha, é um dia que você, pela lei judaica, pela religião judaica, você não pode fazer nada, e Jesus saiu do templo, né, com seus discípulos, e ia passando, e o homem, né, o homem falou, né, que Jesus podia curá-lo. E Jesus, como sempre fazia, perguntou se ele queria, o que ele queria, ele falou que queria enxergar novamente. Aí, tendo dito isso, Jesus, né, com a sua saliva, ele cuspiu no chão, misturou a lama, né, fazendo uma lama com a saliva dele, ungiu a lama nos olhos do cego e disse, né, vai te lavar lá na piscina de Siloé, que era uma piscina que eles até diziam que tinha algumas qualidades mais curativas, né? Aí ele vai se lavar e volta vendo tudo com muita claridade. Então vamos fazer uma análise. Quando Jesus encontrou esse cego, claro que ele não tinha uma doença da alma, a gente vai ver que ele não tinha uma doença da alma. Quando ele encontrou esse cego, você acha que Jesus olhou e falou, nossa, a retina dele descolou, ou o nervo óptico se desligou, eu vou fazer uma religação nesse nervo para que ele volte a enxergar? Não. Jesus, como se estivesse olhando, sei lá, uma tela de 8K, enorme, um telão de 8K com uma nitidez incrível, olhou o perispírito desse homem, olhou com certeza seu mapa reencarnatório, pela superioridade que Jesus tem, e de olhar a alma das pessoas, e ele viu que a cura poderia ser realizada.
né? E a cura é realizada e, na sequência, conversando com seus discípulos, os discípulos lhe perguntam: mestre, qual foi o pecado desse homem? Os que o puseram no mundo, ou foi ele que pecou antes para ter nascido cego, né? Porque, é claro, aqui também prova para nós a reencarnação. Se os discípulos perguntaram isso, como é que um discípulo pergunta uma coisa dessa e Jesus não disse para ele: o que você está falando? Como que pode os pais dele terem pecado? Quando? Jesus não fala nada. Simplesmente, né, responde a pergunta que eles fazem. Foram os pais que pecou ou ele que pecou numa vida anterior? Jesus responde: não é por pecado dele e nem daqueles que o puseram no mundo, mas sim para que nele se patenteie as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, fica muito claro que Jesus, olhando o perispírito desse cego, ele viu que isso se tratava de uma prova. Ele aceitou, no seu plano, no seu planejamento reencarnatório, vir aqui com essa deficiência para poder ser curado por Jesus. E como era uma prova, ele simplesmente falou: você já cumpriu a sua prova, seja libertado, e Jesus promove a limpeza no perispírito. Jamais ele faria isso se nós estivéssemos aqui falando de uma expiação, né? E eu vou andando porque eu estou demorando muito, né? Tem muita coisa para falar. Agora, para nós estudarmos de uma maneira, talvez seja a parte mais importante do que eu quero falar para vocês, está no capítulo 8 do livro Ação e Reação, chamado Preparativos para o Retorno. Nesse capítulo, André Luiz vai fazer um atendimento juntamente com Silas. Eles recebem uma senhora chamada Alzira, eles chamam lá no processo Antônio Olímpio, que era o marido da Alzira. E nesse processo, o que acontece é o seguinte: ela vem pedir para que eles possam ajudar o filho dela, Luiz, que está encarnado e que está sendo obsidiado pelos dois tios. Os tios querem, inclusive, que ele morra. Os tios querem que ele chegue ao suicídio até. Então, os tios estão dominando-o completamente. O capítulo é longo, interessantíssimo, seria muito bom que vocês pudessem ler, né? Agora, o que interessa para nós é que lá no capítulo ela vai ver o marido dela, que já foi recuperado, escapou das mãos dos dois irmãos, mas o que ocorre também é que o pai, que era o Antônio Olímpio, quando encarnado, o pai deles, dos três, né, dos dois tios e dele, morre. E ele engana os irmãos, afoga os dois irmãos num lago que ele tinha na fazenda para ficar com a herança, né? Uma coisinha à toa, né? Coisinha de nada. E ele acha que tudo está bom, que tudo está certo e agora vamos nos divertir. E ele desencarna logo pouco tempo depois. Mas o seu filho Luiz, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos do pai, ou seja, eram apegados também a lucros materiais exagerados, né? Isso foi dito pela mãe dele, sofria tremenda obsessão lá no seu próprio lar. Então, os tios desencarnados, nossa, tinham o maior ódio daquela família, tinham o maior ódio. Os tios eram Clarindo e Leonel, sendo que o Leonel era vamos chamar assim, o chefe de todos. Eles não estavam satisfeitos só de ficar na mente de Luiz. Eles queriam mesmo acabar com tudo e eles diziam que eles estavam fazendo ele querer ganhar cada vez mais dinheiro para que eles pudessem usufruir no futuro. Então, quando o André Luiz e o Silas e mais o Hilário vão se aproximando da propriedade, que ele está encarnado ainda, vão se aproximando da fazenda, ele já sente aquele clima pesado, aquele ambiente
muito ruim, muito forte, e conforme eles vão chegando, eles começam a ver desencarnados, sabe, agiotas, inúmeros agiotas desencarnados, perambulando por lá, e ao adentrarem na casa, eu não vou entrar em detalhe porque é muito longo, mas peço para vocês que leiam esse livro todo, mas pelo menos esse capítulo, e ele manda que lá vai cuidar da mulher e da criança que estão dormindo, né, no quarto, que fique de guarda, e a Alzira vai lá cuidar das crianças, e eles vão para o lugar onde o Luiz está. O Luiz está, né, sob influência do sono, né, então ele se desprende e está ali na escrivaninha contando dinheiro de uma maneira, assim, desesperada. Então, esse é Luiz, o cara explica. Desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. E aí o Silas vai conversar com os tios a princípio falam, o que vocês querem aqui? Ele disfarça, se faz de um amigo, para ele que ele possa estudar o caso, né? Aí eles falam, o maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime, e que nós, os desventurados, que lhe sucumbimos nas mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza. Na verdade, mais uma vez, nós sabemos que a morte não apaga nem o amor e nem o ódio. Todos aqueles que nós amamos, nós vamos continuar amando quando nós desencarnar, e eles, muitas vezes, aqueles que nós amamos e já desencarnados, vão estar esperando por nós. Mas, por outro lado, se nós deixamos aqui na Terra inimigos, ou se nós fizermos inimigos de qualquer ordem, isso vai ter que ser resolvido de alguma maneira um dia. Então, a gente vê que eles ficam, que esse Leonel e o Clarindo, eles arregimentam eles chamam aqui de onzenários, que são, na verdade, agiotas. Ele quer que o clima que tenha naquele ambiente seja um clima de ouro, de cobiça, de uma loucura desvairada por dinheiro. E, de repente, o próprio Leonel vai, né, sobrepõe a mão na cabeça do Luiz, que está lá contando o dinheiro, não vê nada, e põe, através do pensamento, põe na cabeça dele a ideia de que ele tem que comprar o sítio do vizinho, nem que tem que ser desleal, mas ele tem que adquirir, é necessário que ele adquira aquilo. Então, o que vai acontecer? Normalmente, quando ele acordar de manhã, ele vai estar com essa ideia na cabeça. Nossa, eu preciso comprar. Então, é esse tipo de coisas que é. E aí, o Silas fica conversando com eles, e eles falam que... o Silas, na verdade, pergunta para eles, puxa vida, como é que vocês conseguem entrar na mente dessa pessoa, dessa criatura? E aí vem uma aula para nós, né? Eles eram mais espíritos do que nós até, esses obsessores. Eles dão uma aula de obsessão. Aí eles dizem assim, que eles aprenderam na escola de vingadores. Olha lá embaixo, refere-se à entidade e à organização mantidas por inteligências criminosas escondidas temporariamente nos planos inferiores. Isso é uma nota do autor. Quer dizer, eles fizeram um curso nas escolas de vingadores. Então, vem aí a parte muito importante de tudo que eu vou falar para vocês. Ele diz assim, nós aprendemos que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo, eu gostaria de me formar assim, eu gostaria de ajudar, eu gostaria de atrapalhar. Além desses desejos imediatistas comuns, todos nós, em qualquer fase da vida, nós temos um desejo central ou tema básico. Eles chamam de desejo central ou tema básico. Todos nós temos. Isso é dito por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? Dos interesses mais íntimos. Então, esse tema central, esse desejo central,
às vezes, para nós é muito obscuro. Às vezes, nós não temos uma consciência desse desejo. Algumas pessoas até têm. Não são aquelas ideias recorrentes, mas às vezes ele fica lá no nosso íntimo, lá no fundo do nosso coração, né? Então, por isso, além dos pensamentos vulgares, né, desses 50 mil pensamentos que nós temos por dia, que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Ou seja, passa um tempo, pum, vem o pensamento e nós fazemos alguma coisa baseada naquele pensamento. Passa mais um tempo, nós estamos lá vivendo, oxa, vem novamente a ideia daquele pensamento. Então, eles dizem assim, conhecendo o reflexo da criatura, né, esse desejo central, nós nos propomos a retificar ou a punir. E é muito mais fácil. Então, o que ele faz? Ele superalimenta essas excitações constantes, vai robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na imaginação. Criados e criando outros, né, que possam contribuir com aquele, nutrindo dessa forma a fixação mental. Ou seja, eles sopram uma brasa. Eles não colocam nada novo na nossa cabeça e na nossa mente. Nenhum obsessor coloca nada na nossa cabeça. Ele não introduz nenhum elemento novo. Ele apenas estimula aquilo que nós já temos. Ou seja, nós somos robôs teleguiados, porque esse pensamento, esse desejo central, nos guia através da nossa existência. Então, você veja que facilidade que eles conseguem entrar. E aí nós vamos ver lá no livro que o seu desejo central pode ser maledicência, seu desejo central pode ser vingança, seu desejo central pode ser essa ganância, pode ser amor, pode ser perdão, pode ser caridade, né? Então, os espíritos superiores vibram, né? O tempo todo vem essa vontade de fazer o bem, porque faz parte do desejo central deles, né? É essa que é... Então, vamos pensar agora em Jesus, quando uma criatura se aproximava do Cristo, na hora, ele olhava e já via o desejo central dessa criatura. Então, para Jesus, não era tão difícil. E eu ia contar 2 casos do livro Boa Nova, mas não vai dar tempo, então eu vou contar um caso que trata desse assunto. É o capítulo 8, chamado Bom Ânimo, que conta a história de Bartolomeu, né? E Bartolomeu, na verdade, ele tinha sérias dificuldades com os irmãos não tratavam bem ele, o pai dele criticava muito ele, dizia que ele era um nada, que ele não fazia nada, que as pescarias dele eram pouco produtivas, que ele vivia só andando atrás daquele que chamavam de Jesus, né? Então, ele era muito criticado. E, na verdade, ele foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações, lá junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas para acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, ele era triste, e vezes inúmeras Jesus surpreendia ele chorando no canto, meditando no canto. E, claro, para Jesus, é isso que eu estou falando, Jesus olhou para ele e já viu o desejo central dele, certo? Então, Jesus lá, é longo também o capítulo, mas a gente está aqui simplificando. Então, Jesus disse, na nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, né, é do Evangelho ou da Boa Nova que já viste.
Bartolomeu, uma boa notícia não produz alegria? Puxa, ele estava vivendo com Cristo, não era para ele ser alegre? Se já tive ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de entendê-lo. Um dia, aos corações que mourejam na terra, né, que estão aqui buscando através do trabalho. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem ter a certeza confortadora? Ou seja, você acha que Jesus não sabe que a Terra vai evoluir e chegar a ser um planeta celeste, ditoso? Claro que vai, né? E quando os negócios do mundo nos são adversos? Isso aí foi uma pergunta que ele fez para Jesus. E quando os negócios... Porque ele falou da política, ele falou que o tempo não era bom, ele falou que as pescarias às vezes eram difíceis, que as pessoas não tratavam bem ele. Jesus foi só escutando. Mas é neste momento, nesse diálogo, que Jesus vê exatamente qual é o desejo central dele. Ele fala, e quando os negócios no mundo não nos são adversos? E quando tudo parece uma luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Então, Jesus já percebeu que o desejo central dele era ser bem-sucedido e ter dinheiro e ser rico, né? Jesus já olha na sua alma e sabe o que precisa ser curado na alma. É essa a enfermidade que ele traz na sua alma. Então ele fala para Bartolomeu: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações na vida material, que acontece muitas vezes. Nós aí ganhamos muito dinheiro e depois nós arrumamos para nossa cabeça, não sabemos o que fazer, desandamos nossos filhos, maltratamos os outros e cada vez queremos mais, e aí acabamos nos perdendo. Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor entre as luzes do caminho. Então, ele faz essa pergunta, Bartolomeu. Aí, Bartolomeu, nesse momento, né, porque eu falei, o capítulo é longo, a gente está aqui resumindo, né, o capítulo é longo. Então, Bartolomeu, nesse momento, né, ele, né, pela magnetização de Jesus, pela vontade que Jesus tem de auxiliar seu apóstolo, então, ele, vamos dizer assim, se sente curado, né? E se a gente pensar um pouco assim, trazer para os nossos dias essa reflexão, né? Ainda hoje, entre os adeptos da doutrina espírita, existem inúmeros Bartolomeus, inúmeras pessoas que se fecham em si mesmas, e na solidão acabam encontrando depressão, tristeza, sabe? Ninguém me ama, nada que eu faço dá certo, eu nasci para sofrer, né? Entendem a lição, né? Então, essas pessoas que estão aqui entre nós, há de ver no Evangelho de Jesus, na certeza, na fé da vida futura, o caminho para natural para nós, na nossa evolução. Mas muitas vezes, esse tipo de comportamento faz com que nós percamos a nossa encarnação inteirinha. Então, Bartolomeu entende a lição do Cristo, volta para casa e muda suas atitudes completamente. Ele faz uma transformação interior. Os irmãos continuam maltratando, mas ele não revida. O pai, ele aceita naturalmente. Quando ele vai para a pesca e a pesca não é boa, ele vai no mercado e critica aqueles peixes que ele trouxe, ele também não liga. Ele sabe que hoje é um dia, amanhã será outro dia, e ele sabe que o que ele tem que fazer é praticar o evangelho que Jesus nos trouxe. Então, o que nós sabemos sobre a vinda de Jesus é que Jesus, através do seu evangelho, ele quis fortalecer cada um de nós.
Jesus não veio evangelizar países, nações. Não, ele veio evangelizar almas. Então, cada alma, cada um de nós deve encontrar no Evangelho de Jesus a saída para os nossos problemas, a saída para as nossas dificuldades. Porque mesmo ele não tendo vindo evangelizar países e nações, Jesus sabe que enquanto existir uma alma em sofrimento, um grito de dor e de desespero, nós não atingiremos o grau máximo da evolução do nosso planeta. Nós não chegaremos a um planeta celeste. Então, da mesma maneira, cada um de nós temos que nos evangelizar e, através dos nossos exemplos, auxiliar as pessoas que possam evangelizar-se. Então, nós deixamos uma reflexão para esse restinho de ano. Já são alguns dias, né? Nós vamos ficar em casa. Às vezes é bom refletir. Qual será o meu desejo central, o meu tema básico? Pensem, vamos pensar. Eu também estou pensando faz tempo já. Qual será meu tema básico? Será que é uma coisa boa? Ou será que, de repente, ódio? Será que o meu tema central é vingança? Será que é prazeres da carne? Ou será que o meu tema central, que eu vim aqui é para amar? Porque quando Jesus também promove a cura de Maria de Magdala, ele olha e vê o desejo central de Maria de Magdala, que é o amor, só que ela canalizou o seu amor para os prazeres da carne. Mas quando ela escuta a boa nova e vai até Jesus, é muito fácil ele alimentar, assoprar aquela brasa do amor. E aí vocês conhecem a história dela e a transformação que ela sofreu. Então, qual será o meu desejo central? O que eu acho é o seguinte, o que eu penso é o seguinte: nós somos doentes da alma. Nós vivemos num país, num planeta de provas e expiação. Mas Jesus ainda continua curando as nossas almas. Jesus ainda continua nos auxiliando. Basta que nós entendamos aquilo que ele nos pediu. Então, que nós possamos ter uma reflexão sobre tudo isso aí que nós estamos vendo, e que nós consigamos chegar nesse nosso desejo central, nesse nosso tema básico, para que a gente possa trabalhar melhor aquilo que nós nos propusemos e viemos aqui. Se for uma coisa não boa, que nós viemos para combater. Se for uma coisa boa, é uma coisa que nós temos que potencializar. Então, agradeço por enquanto a atenção de todos. E no finalzinho a gente volta a se falar. É com você, Flávio. Muito obrigado a todos. Legal. Muito bom. Já coloquei. Muito obrigado. Vamos fazer, então, acalmar os nossos corações, serenar nossas mentes para receber o passe. Ok, vamos fazer a prece final, então.
acalmar então os nossos pensamentos, deixar fluir as palavras que o Vanderlei passou para nós sobre Jesus. Vamos fazer essa reflexão realmente sobre os nossos desejos, as nossas vontades. Que Jesus acalme cada um de nós, os nossos pensamentos, as nossas ansiedades. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade bendita de estarmos esta noite reunidos para ouvir essas palavras, Senhor. Permita, Jesus, que possamos conhecê-lo a cada dia, que possamos buscar os seus ensinamentos e entendê-los de forma natural, de forma bem clara, Senhor. Para que possamos transformar em nós ainda os sentimentos não tão trabalhados, que possamos desenvolver em nós a caridade, o amor, a benevolência, que possamos desenvolver o sentimento de amor para com o próximo, e que muitas vezes, Jesus, esse próximo são os nossos familiares, aqueles aos quais nós temos as maiores dificuldades de convivência, de amar, de entender, de compreender. Permita, Jesus, que possamos começar pela nossa casa, a nossa estruturação. Dê-nos a tranquilidade e a profundidade de olhar, Senhor, e enxergar a cada um de nós como espíritos que também erram, que também têm as suas dificuldades, que também têm os seus desejos, para que possamos, Senhor, ao invés de criticar, estender a mão e auxiliar aqueles que necessitam. Pedimos, Jesus, mais uma vez, que permita que os nossos irmãos, benfeitores, amigos, possam nos acompanhar durante esta semana, em nossas casas, no nosso trabalho, nos dando proteção, segurança e principalmente, Jesus, confiança no amanhã. Que possamos ter sempre a esperança e a confiança de que dias melhores virão, Senhor. Que a sua paz seja a nossa paz, que o seu amor seja o nosso amor e que possamos definitivamente, Jesus, caminhar de acordo com os teus ensinamentos, dentro das leis divinas. Que assim seja, Senhor. É isso aí, né, Flávio? Lembrando, né, Flávio, esses amigos nossos aí que estão conosco, que a pandemia continua, infelizmente, que nós continuamos assistindo aí muitas famílias, hoje mais de 300 famílias, e que nós não temos mais aquela possibilidade de deixar o alimento lá no Cefif, porque, haja visto, nós não estamos tendo nossas reuniões presenciais. Então, aqueles que tinham esse costume, aqueles que ajudavam a nossa casa, hoje eles podem fazer isso através de doações, né? Na conta do nosso Cefif, que a conta se encontra aí no Facebook, no YouTube, no YouTube. Então, aqueles que puderem e que quiserem colaborar, também não fizemos aqueles saquinhos, né, que nós fazíamos de ajuda às crianças, aos idosos, mas nós continuamos ajudando. Então, nós só não fizemos a campanha em virtude do lógico, de nós não termos aí o contato com todos. Mas a casa continua precisando, porque, infelizmente, a necessidade só tem aumentado, né? Então, a colaboração daqueles que possam fazer, nós agradecemos e antecipamos nossos agradecimentos, né? Então... Oi, Flávio. Além das cestas normais que a casa ajuda, a gente tem tido muitas cestas emergenciais também, né?
Com certeza. Então, essas doações ela está sendo mais necessária ainda em função daqueles que vêm buscar a casa, né, além daqueles que a casa ajuda. Então, Sim, isso também é muito importante que a gente é importante. continue recebendo essas doações. Sabe, para nós, né, para aqueles que podem ajudar, a gente agradece imensamente, né? E aqueles que precisam também podem procurar a nossa casa, né, Flávio? Sim, sem Então, para a dúvida. gente se despedir aí do pessoal, eu queria aproveitar, né, a oportunidade, desejar para vocês um Natal com muita alegria, um Natal de muitas comemorações, eu diria, porque é um momento familiar, mas também com muita responsabilidade, né? Nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos os momentos que nós estamos vivendo, e desejar a vocês, aí sim, um ano novo com muita esperança, um ano novo de bastante fé de que tudo isso vai passar e que nós vamos nos abraçar, um ano novo que cada um de vocês possa realizar essas coisas que nós estamos planejando, porque todos nós estamos em busca sempre de uma coisa melhor. Então, um ótimo Natal e um próspero e feliz ano novo para todos. Que assim seja. Obrigado, Vanderlei. É, tá bom, então, até uma outra hora a todos. Muito obrigado, hein? Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Um abraço.